Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, né, estamos aqui para darmos início, né, à escola bíblica. Eu, presbítero Tiago, juntamente com o nosso amado irmão, né, Diácono Everaldo, daremos início, né, à lição de número 10, a última defesa de Jó. Os irmãos que têm acompanhado, né, estamos estudando essa revista da CPAD, A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, onde fala, né, sobre o sofrimento e a restauração de Jó. Ao longo, né, dessas 9 lições, hoje a 10ª lição, foram lições maravilhosas, ensinamentos maravilhosos e edificantes para a nossa vida. Então, você que não assistiu, né, talvez esteja assistindo pela primeira vez, né, a lição 10, o nosso vídeo de hoje, que você possa aproveitar da playlist aí do canal e acompanhar as lições anteriores, para que você possa pegar o estudo desde o início e aprender, né, tudo o que já foi, né, ensinado através dessa revista. Desde já também, aos irmãos, a você que ainda não é inscrito no canal, eu peço a você, né, se inscreva no canal, deixe o seu like aí, o seu joinha no vídeo, e se puder também, ative o sininho da notificação, para que toda vez, né, que a gente disponibilizar um vídeo novo no canal, você já vai receber aí diretamente, né, no seu celular, no seu computador, tá bom? Então vamos dar início, né, à lição de número 10, a última defesa de Jó. Texto áureo. Ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Jó, capítulo 31, versículo 4. Verdade prática. Ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. Ou seja, uma lição, meus amados, que vai retratar, né, sobre qual foi o último argumento ali de Jó, a última defesa, né, da parte dele que ele estava fazendo, provando de todas as maneiras, diante das pessoas e até mesmo diante do próprio Deus, a inocência dele em relação ao pecado. E aqui, nessa lição, a gente vai aprender que ele faz muita lembrança. Jó, ele relembra muito o passado dele, a vida que ele tinha, a maneira que ele vivia e a maneira que ele estava vivendo naquele momento. Ou seja, de uma prosperidade tamanha, de riquezas, bens materiais, uma família próspera, uma vida abençoada, e naquele momento ele estava vivendo, né, passando por aquele período de tribulação. Então Jó, ele começa a fazer ele começa a lembrar, né, uma retrospectiva da vida que ele tinha, ou seja, do passado dele até aquele momento, né, que ele estava passando por aquela adversidade. A leitura diária, meus amados, eu vou estar disponibilizando na descrição do vídeo, tá bom? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, mas vou também disponibilizar na descrição do vídeo, para que os irmãos possam estar acompanhando aí. E a leitura bíblica em classe, da mesma maneira, que está baseada, né, no livro de Jó, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 5, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 5, e capítulo 31, também do versículo 1 ao versículo 5. Aí eu vou estar disponibilizando para os irmãos aqui embaixo e na descrição do vídeo para que vocês possam estar acompanhando e fazendo essa leitura em casa. A introdução. O capítulo 31, ele encerra da seguinte forma: acabaram-se as palavras de Jó. Trata-se de uma retrospectiva nostálgica do passado de Jó. Por isso, nesta lição, veremos a lembrança de Jó acerca de sua prosperidade material e espiritual, de sua adoração a Deus e das bênçãos que o Todo-Poderoso concedeu à sua casa. Mas agora, em posição ao momento de escárnio e vergonha que ele passa no presente.
Nesse sentido, Jó não aceita que as coisas terminem assim e, portanto, ele deseja se apresentar diante de Deus para defender a sua causa. Ou seja, a introdução, ela já deixa já um resumo, um breve resumo daquilo que a revista ela vai tratar, né, comigo e com você, meus amados. Dizendo que Jó ele se apresenta a Deus como se fosse uma última instância. Sabe quando você está ali julgando uma causa e tem uma última instância? Essa última instância seria essa conversa de Jó com o Senhor, mostrando, fazendo uma retrospectiva de toda a vida dele, de tudo que ele tinha, da maneira que ele adorava a Deus. E ele não aceitava a situação que ele se encontrava. Para ele, aquela situação não era o fim dele. E assim tem que ser na minha e na sua vida. Existem situações que a gente não deve aceitar. Em momento algum, Jó, ele questionou a Deus, ele atribuiu a Deus toda aquela situação. Pelo contrário, ele sempre adorou e glorificou ao Senhor. Mas ele estava em uma conversa, relembrando ao Senhor toda a vida dele, todo o momento bom, e ele não aceitava aquela situação que ele estava vivendo. E existem situações que a gente não deve aceitar. A gente tem que sim buscar sempre o melhor, igreja. Nós temos que buscar sempre o melhor, porque o Senhor, ele sempre tem o melhor para a nossa vida. Talvez você que esteja me escutando nesse momento esteja passando por um período difícil da sua vida. Mas não aceite isso, porque Deus ele tem o melhor. Isso é só uma questão de tempo. Todos passamos por um período de tempo de adversidade, de frustração, de angústia, de tristeza, mas a gente sempre tem que ter ciência que o tempo da alegria ele vai chegar e a gente tem que buscar a glória de Deus. O subtópico 1, no primeiro tópico, ele vem dizer assim: Jó ele relembra seu passado de glória, prosperidade material e espiritual. Jó demonstra um sentimento nostálgico com relação ao seu passado. A primeira coisa que se lembrou desse passado glorioso foi a comunhão que ele desfrutou com Deus. Olha aí que coisa boa é a gente ter comunhão com o Senhor. Coisa boa, igreja, é a gente ter intimidade com Deus. Eu digo que a nossa comunhão, a nossa intimidade com o Senhor é como se ela gerasse um crédito. Ou seja, a gente sempre tem que estar com crédito positivo. Por mais que nós somos falhos, pecadores, ilimitados, mas nós temos que ter a nossa intimidade, a nossa comunhão com o Senhor. Porque Jó ele chegou num estágio da vida dele, era tanta pressão, eram os amigos, era a esposa, era tanta pressão que ele estava tendo, igreja, e fora todos os problemas que aquele homem de Deus ele passou, e ele chega no último estágio. O último estágio dele é esse estágio que nós estamos meditando agora nessa lição. É uma última conversa que ele tem com Deus para poder se apresentar, para que Deus ele pudesse ver, né, julgar aquela causa. Ou seja, e a primeira coisa que ele faz é se lembrar que ele tinha intimidade, é se lembrar que ele tinha comunhão, é se lembrar, igreja, que ele tinha contato com o Pai. Eu e você, por mais difícil que seja a nossa caminhada, por mais difícil que esteja, né, o seu dia a dia, tenta se manter firme na comunhão com Deus. Tenta se manter firme, louvado seja o nome do Senhor, em contato com o Pai, porque isso gera crédito para você. E algo maravilhoso é a gente ter crédito com o Pai. Algo maravilhoso é a gente ter crédito com Deus, igreja. Por isso, fique firme. Vale a pena você perseverar. Vale a pena você ficar firme na presença do Senhor.
e ter comunhão com Deus, porque é nos momentos de dificuldade que a tua comunhão com Deus vai fazer diferença, assim como foi na vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. O subtópico 2, ele vem falar sobre um reconhecimento social. Jó também se lembra de sua antiga condição social, quando exercia a função de um respeitado juiz de sua cidade. Jó, capítulo 29, versículo 7. Tanto os jovens como os velhos procuravam para serem orientados. Talvez isso explique a linguagem jurídica que aparece com frequência nos diálogos do livro. Isso demonstra que ele exercia um importante papel social na sua comunidade. Ele ajudava os desválidos, dava orientação de forma sábia e agia com justiça. Ou seja, na busca ali pela justiça social, Jó ele protegia os pobres e punia os opressores. Ou seja, Jó, nos dias dele, na época dele, ele exercia a função de um juiz. Ou seja, as pessoas o procuravam porque ele sempre tinha uma palavra para aquelas vidas. As pessoas o procuravam porque sabia que ele era um homem justo, porque ele era um homem sábio, porque sabia que ele ia julgar as causas de uma maneira correta, de uma maneira sincera. Aí a palavra do Senhor ela vem nos dizer que as pessoas procuravam a Jó, porque sabia do caráter dele, sabia que ele fazia aquilo que era correto, que ele era um juiz, ele exercia a função de juiz que julgava as causas das pessoas de uma maneira correta. E a gente aprende, louvado seja o nome do Senhor, que se ele não fosse uma pessoa justa, se ele não fosse uma pessoa íntegra, se ele não fosse uma pessoa sincera com a palavra do Senhor, ela retrata nessas qualidades de Jó, eu tenho certeza que as pessoas não procurariam ele. Por isso, igreja, que é muito bom, eu e você, meu irmão, que está me escutando nesse momento, a gente ser íntegro na presença do Senhor. A gente zelar, nós zelarmos pelo nosso caráter, pela nossa reputação. Sabe? Sempre se manter uma pessoa justa diante de Deus e diante dos homens. Porque sempre vai chegar alguém querendo receber de você uma palavra, querendo receber de você muitas das vezes um conselho. Só que se você não andar em retidão, se você não andar, né, de uma maneira justa, sincera, correta diante de Deus, como que você vai poder dar um conselho para uma pessoa que está desorientada? Como que você vai poder direcionar alguém dentro da palavra do Senhor se você mesmo não tiver direcionado? Por isso que é muito bom a gente sempre estar meditando na palavra, a gente sempre estar buscando a direção de Deus, para que quando isso ocorrer, a gente saiba como agir, a gente saiba aquilo que a gente deve fazer. O que a gente vai falar, eu tenho certeza que o Senhor ele sempre nos concede, igreja. Porque se você pede sabedoria, nós aprendemos na lição 9, o Senhor ele sempre vai te dar sabedoria. Por isso que é muito bom a gente sempre estar fazendo aquilo que é correto diante de Deus. E o nome do Senhor ele é glorificado. O subtópico 3, ele diz assim, uma ponderação importante. Não há dúvida de que Jó, conforme a Bíblia mostra, era um modelo de justiça social. Todavia, devemos ter o cuidado de não transportar para dentro do texto bíblico nenhuma teoria moderna de justiça social firmada em valores materiais, contrários ao defendidos nas Escrituras. De fato, ele era um homem que defendia a justiça social, mas nem de longe se pode classificá-lo como um socialista nos termos modernos. Isso seria forçar o texto, ir além do que está escrito e sobrepor o pensamento político da Bíblia. Ou seja, uma questão aqui também, que Jó ele ajudava muito as pessoas, né? Essa parte social,
que a Bíblia ela vem dizer, principalmente quando iriam buscar ele através de um conselho, para que ele viesse julgar uma causa, para que ele viesse dar uma orientação. Ele também, né, a palavra do Senhor diz que ele ajudava, louvado seja o nome do Senhor, as pessoas, né, no seu dia a dia. E eu creio que devido também, claro, o seu caráter, mas a vida que ele tinha, a vida que ele levava, a prosperidade que havia na vida dele, e ele sempre repartia com as pessoas. Então, essa parte social aqui, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia está dizendo é justamente isso, que as pessoas procuravam a Jó, e que, ao mesmo tempo, Jó, ele defendia essa causa social. Jó, ele ajudava as pessoas, Jó, ele fazia pelo próximo. É o que a palavra do Senhor ela vem, né, nos ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. E não puxado para os tempos, né, modernos dos dias de hoje, como se fosse algo político, sabe? Puxado para o lado socialista. Não. Era algo social, porém envolvendo, né, as pessoas que estavam ali, né, ao redor dele. O capítulo de número 2, Diácono Everaldo também, com a oportunidade, irmão. Amém. Pai do Senhor a todos os irmãos aí, tá? Amém. Jó lamenta seu estado presente. Subtópico número 1. Desprezo por parte dos jovens das classes menos favorecidas. Jó, capítulo 30, do 1 ao 23. Após lembrar com tristeza da sua antiga condição social próspera, Jó lamenta ao ponto que havia chegado sua miséria. No Antigo Oriente, os mais velhos eram objetos de grande estima. Provérbios, capítulo 20, verso 29. Por isso, quando gozava de sua prosperidade, ele era respeitado não apenas pelos mais velhos, mas também pelos mais jovens. Entretanto, Jó lembra que agora se riem de mim os de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Jó, capítulo 30, e o verso 1. De homem respeitado, ele passou a ser visto como uma escória social. Jó, capítulo 30, e o verso 1 ao 8. Jó, portanto, lamentava estar no fundo do poço. Ou seja, foi o que você acabou de falar, né, Tiago? Ele era um homem próspero e hoje, o que naquela época, nós podemos assim dizer, ficou no fundo do poço. Imagine você tendo uma propriedade, você tendo de tudo e vendo sem nada. Então, ele estava lamentando essa questão. Tópico número 2. Abatimento físico e emocional. Jó, capítulo 30, do verso 16 ao 31. O patriarca se sente um homem abandonado por Deus. Por isso, essa lembrança o lança numa profunda tristeza e produz em sua vida um grande sofrimento, que além de físico era também de natureza emocional. Como salmista, Jó lamenta as suas dores. Salmo 42, verso 4. Nas suas vestes ele via uma prova real de seu sofrimento. Nesse sentido, no versículo 18 aparece a palavra desfigurou. Alguns intérpretes acreditam que a palavra melhor traduzida é manchada. Ou seja, as feridas abertas de Jó haviam manchado suas vestes. Ele imaginava que Deus está por trás de todo esse sofrimento. Jó, capítulo 30, verso 19. E que mesmo depois de clamar, o Altíssimo lhe ignorava. O homem de Uz sente-se caçado como um animal selvagem e atormentado por um furacão. Ou seja, né, Tiago, se a gente for analisar, não é fácil você ter uma grande comunhão, que você acabou de comentar, ter uma grande comunhão com Deus, e no mesmo período você se sentir totalmente vazio, se sentir totalmente desprezado, não pelo homem, mas por Deus. Olha só a comunhão que ele é. Ou seja, ele fazia as orações dele e Deus parecia que não estava vendo, parecia que não estava atendendo. Não era uma situação tão simples de se resolver, né? Mas, graças a Deus, Deus é fiel. Subtópico número 3. Deus teria abandonado Jó? Essa é uma pergunta.
O sofrimento emocional de Jó refletia a sua crença de que havia sido abandonado por Deus. Todavia, era também um reflexo de ter sido abandonado pelos homens. Junto a isso, ele observou que o seu clamor foi totalmente desconsiderado. Doía saber que havia ajudado muitas pessoas carentes e necessitadas de socorro, mas agora o seu clamor por socorro ser totalmente ignorado. Em vez de ajudado, ele era repelido como uma escória social. Isso, né, Tiagão? Até nos dias de hoje, com nós mesmos, se a gente ajudar, podemos ajudar muitas pessoas, mas poucas pessoas um dia vão reconhecer o que nós fizemos, mesmo quando nós estiver passando por uma necessidade. É uma ou outra pessoa que vai nos ajudar. Ela que nem Jó. Ele ajudava em todas as áreas das pessoas, tanto espiritual quanto física, quanto material, mas infelizmente, quando ele mais precisou, as pessoas foram desprezadas. Isso serve de lição para nós. Em vez de ser ajudado. Quantas pessoas não passam por esse sofrimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola-nos a alma? Cheguemos diante de Deus e entregamos tudo em seu altar. É o que nós precisamos fazer, né, Tiago? Orar a Deus e entregar tudo nas mãos dele. Amém? Passo a oportunidade para o presbítero Tiago. Amém. É dessa maneira, né, irmão Everaldo? Você citou algo ali importante, um ponto, né, que eu vejo como crucial na vida, na história de Jó, e que a revista ela veio retratar aqui. O momento em que ele mais precisou, ele foi desprezado. O momento em que ele mais precisava, ao menos de uma palavra, de uma ajuda, de um abraço, as pessoas que estavam ao redor dele o acusavam. As pessoas que estavam ao redor dele apontavam o dedo, sabe? Então, aquele homem, você imagina o pensamento, a cabeça dele como que não estava. Ou seja, ele começa a relembrar o passado dele, tudo que ele já fez. Claro, a gente nunca deve fazer algo ao nosso próximo querendo receber algo em troca. Mas a gente, como ser humano, muitas das vezes você espera que a pessoa ela ao menos reconheça. E no caso dele, ele sempre fez. Ele tinha, né, a comunhão dele com o Senhor, ele sempre ajudava o próximo, ele sempre fazia para que da mesma maneira que ele estava bem, as pessoas pudessem estar bem também. Mas quando ele precisou, as pessoas deixaram ele de escanteio. Quando ele precisou, ele foi deixado de lado. Talvez você que esteja, né, nos assistindo aí, nos escutando nesse momento, está com esse mesmo sentimento. Sabe? Um sentimento de uma pessoa que está se sentindo sozinha, abandonado, jogado de escanteio. Eu quero te dizer para você que o Senhor Jesus, ele nunca te abandonou e jamais irá te abandonar. O homem, muitas das vezes, por ser falho e limitado, ele pode sim acabar fazendo algo, acabar te abandonando, te deixando triste, desamparado. Mas o Senhor não. A palavra do Senhor ela é bem clara ao dizer que pode até uma mãe se esquecer do filho que ela amamenta, mas todavia o Senhor teu Deus jamais se esquecerá de ti. Amém. Então, nesse momento, né, que você possa ir receber um abraço da parte do Senhor, receber um consolo ao seu coração aí da parte do Senhor. Eu tenho certeza, né, que o Senhor ele vai aí estar te fortalecendo e o nome do Senhor sendo glorificado. A palavra do Senhor ela diz assim, né? Tópico 3. O futuro em aberto de Jó. Jó em defesa de sua ética sexual. Seus amigos silenciaram. Jó sabe que nada está resolvido. O futuro ainda está em aberto e se mostra incerto. Haverá alguma resposta? Ao querer mostrar a sua inocência, Jó ainda sente a necessidade de se defender. A primeira defesa
é em relação ao comportamento ético sexual, dizendo que sempre se comportou com integridade em todas as esferas de sua vida. Ou seja, de todas as maneiras, Jó ele queria se defender, Jó ele queria expressar algo a Deus ali, porque ele sabia o caráter que ele tinha, ele sabia a vida que ele estava vivendo, ele sabia de que nada do que as pessoas estavam falando ali ao redor dele, falando dele, era verdade. Então, ele mesmo se propõe a buscar a presença de Deus mais uma vez, querendo de todas as maneiras se defender. Verdade. Sabe? E eu não vejo isso, não que seja uma atitude errada. Ele tinha os motivos dele para fazer isso. Nós, muitas das vezes, temos os nossos motivos quando nós queremos nos defender. Mas o que me chama a atenção, igreja, é que nós, nos dias de hoje, nós temos um que ele nos defende. Nós temos um que ele vê todas as coisas. Não é necessário você querer ficar buscando, muitas das vezes, resposta. Não é necessário, muitas das vezes, você querer ficar se explicando. Porque o Senhor, ele vê todas as coisas. O Deus, ele colocou um versículo no meu coração. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, Jó ele queria se explicar por conta de que as pessoas estavam apontando o dedo para ele, dizendo que ele era pecador e que toda aquela situação que ele estava vivendo foi gerada por conta do pecado. A gente aprendeu isso nas aulas anteriores. Ele chega num último estágio da vida dele, nesse momento aqui, para suplicar a Deus. Só que nós, eu e você, nós temos que aprender que nós temos um que julga as nossas causas, e esse juiz é justo. Esse juiz, ele pesa tudo certinho, exatamente sobre a balança. O que é bom, o que é mal. Mas o que me chama a atenção é que a palavra vem falar assim: aqueles que andam segundo o Espírito, não tem condenação para esses. Porque se tinha condenação sobre a mim e sobre a sua vida, por conta do meu e do seu pecado, Jesus Cristo ele já pagou na cruz do Calvário. Só que nós temos que andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Por isso que nós temos que, sim, pegar o exemplo de Jó, que andava e tinha comunhão com Deus. Eu e você, meu amado, nós temos que insistir, que persistir em sempre ter comunhão com Deus. Não importa o que você esteja passando, tenha comunhão com Deus. Zele pela tua comunhão com Deus. Não importa o que estão dizendo ao teu respeito, zele pela tua comunhão com Deus, porque a tua comunhão com Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. Jó, em defesa de sua ética social. Jó também faz uma defesa de sua ética social. Ele já havia mostrado que a justiça social marcou sua forma de agir. Todavia, ele lembra que isso só foi possível porque procurou conduzir-se sempre por princípios de uma ética social. Por exemplo, ele sempre tratou o órfão e a viúva com humanidade. Os escravos, mesmo sendo sua propriedade, tinham liberdade para o procurarem e apresentarem suas queixas. O seu comportamento ético-social o habilitou a agir como tribuno dos desvalidos. Ou seja, mais uma vez, né, ele vem apresentar a causa dele ali diante do Senhor e relembrando aquilo que ele já havia falado e relembrando tudo que ele já tinha feito pelas pessoas, da maneira que ele julgava a causa das pessoas, da maneira que ele recebia as pessoas. Quando a Bíblia fala os desvalidos, aqui a palavra do Senhor está falando, né, sobre os escravos,
sobre as pessoas que não tinham muita valia, né, para o ser humano. E Jó, ele pegava uma viúva, um órfão, ele pegava até mesmo os escravos, que ele era dono daqueles escravos que trabalhavam para ele, mas ele tratava todos de igual modo. As pessoas tinham liberdade, se assim eu posso dizer, para se achegar até ele e conversar com ele. Ou seja, o fato dele ser uma pessoa rica, o fato dele ser uma pessoa ali próspera, dele ter os bens materiais dele, sabe, dele ter uma vida boa, não fazia dele diminuir as pessoas. Ele tratavam todos de igual modo. E é coisa que a gente não vê nos dias de hoje. Sabe? Quanto mais a pessoa tem, menos ela quer que o próximo tenha. Quanto mais ela tem, mais ela quer ter. E Jó, aqui, a palavra do Senhor, ela vem nos dizer, através dessa parte, né, ética social, que ele tratava todos de igual modo. Só que ele gostaria, nesse exato momento da vida dele, que ele estava passando de tribulação, que assim como ele julgou a causa das pessoas, assim como ele fez para o próximo, que o Senhor poderia estar fazendo pela vida dele também. Só que o que me chama a atenção, igreja, é que Deus ele tem um tempo de agir na minha e na tua vida. Nesse período aqui, a Bíblia vai falar aqui também que Jó ele busca a resposta de Deus. No tópico de número 3, onde ele diz, né? Agora Jó se dirige a Deus na forma exclamativa e ele diz, né? Ah, quem me dera um que me ouviste. Mas a gente começa a parar para pensar, imagina a vida que aquele homem estava vivendo. Imagina o transtorno que aquele homem estava vivendo. Imagina a pressão psicológica que aquele homem estava vivendo. A vida dele virou de ponta cabeça. Ou seja, em um dia estava tudo bem, foi passando os dias, ó, e foi virando, estava tudo ruim. Ele precisava das pessoas que ele tinha estendido as mãos e o próximo, ao invés de estender as mãos, apontava o dedo. Ou seja, imagina a cabeça daquele homem. E agora chega um momento para que a gente possa finalizar, que ele se expressa diante de Deus querendo uma resposta. Que o Senhor pudesse julgar a causa dele. E muitas das vezes, igreja, a gente age assim. Sabe? Não que Jó ele tenha colocado o Senhor contra uma parede, não, não estou dizendo isso. Mas ele queria que Deus, de alguma maneira, respondesse para ele o porquê de tudo aquilo, porque ele queria uma resposta, ele queria um julgamento. E chegou um momento que Deus julgou essa causa. E nós sabemos a história, Deus ele reverteu o quadro de Jó e ele foi mais abençoado do que ele era antes. Mas o que me chama a atenção é que, assim como aconteceu na vida dele aqui, muitas das vezes acontece na minha e na sua vida. Há períodos que a gente quer uma resposta de Deus, mas muitas das vezes o Senhor ele se cala. Muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio. E aí entra aqueles questionamentos, será que Deus ele não está vendo? Será que Deus ele não está me ouvindo? Ei, o Deus que você serve, igreja, ele te ouve, ele te vê, ele contempla todas as coisas. Mas existe algo chamado tempo. E o Senhor ele tem o tempo de agir sobre a mim, sobre a sua vida. As nossas causas, tudo que a gente apresenta diante do Senhor, existe um tempo para que ele possa agir. Em algumas situações, o Senhor ele age na hora. Outras, a gente tem que aguardar esse tempo. Mas é de suma importância que você fique firme, perseverante e aguarde o tempo. Porque Jó ele teve que esperar. E ele obteve a resposta dele. Ele obteve a vitória dele. Espera mais um pouquinho. Você também vai ter a tua resposta, porque o Deus a qual eu e você servimos é um Deus que fala. É um Deus que contempla tudo. E eu tenho certeza que se você esperar um pouquinho mais ainda, você vai contemplar uma grande vitória para a glória do nome do Senhor. Porque a lição ela veio nos ensinar é justamente isso.
em uma conversa com Deus, ele começa a explicar toda essa situação. Olha, mas eu fiz isso. Olha, mas eu tenho comunhão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ele gostaria de ser tratado da mesma maneira que ele fez para o próximo. É algo que muitas das vezes eu e você no nosso dia a dia queremos também. Da mesma maneira que você faz algo, você gostaria que a pessoa, que o seu próximo no seu dia a dia, ao menos retribuísse com um carinho, ao menos retribuísse com, sabe, você libera uma palavra de amor, que as pessoas liberassem uma palavra de amor para a sua vida também. O que Jó queria é ser tratado como um ser humano, é ser tratado como uma pessoa íntegra e sincera como ele era. Porque as pessoas estavam o acusando de algo que ele não tinha cometido. E o fato de acusarem e toda aquela situação que ele estava passando fez ele entrar nesses questionamentos. Mas em tudo, Deus ele tem uma resposta. Ou seja, igreja, há uma saída, há uma esperança, e é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conclusão, o irmão Everaldo quer meditar na conclusão, irmão? Amém, irmão. Conclusão. Nesta lição, vimos que Jó se lembrou de seu passado abençoado e de como agiu com integridade e humanidade com o próximo. Nunca havia agido de forma injusta com ninguém, nem tampouco cometido pecados que o desonrassem moralmente. Sua integridade estava intacta. Assim, ele acredita que chegou o grande momento de se apresentar diante de Deus e receber dele o veredito de que é um homem injustiçado e inocente. Irmão, sabe o que eu acho interessante nessa parte? É que ele reclamou assim das pessoas que não ajudaram ele, da palavra que não foram dar para ele. Mas se a gente analisar em um todo, diante de todo esse sofrimento que ele passou, Jó ainda tinha paz de espírito, se eu posso assim dizer, porque ele acreditava de que Deus ainda ia resolver o problema dele. Amém? É isso que, como que eu posso dizer, que eu acho que é interessante. Às vezes você ajuda tantos projetos sociais, às vezes você ajuda tantas pessoas, e às vezes você precisa de uma pessoa para ajudar no seu projeto e você não encontra ninguém. Mas a gente sabe que existe um Deus todo-poderoso que pode nos ajudar. É essa confiança, é essa paz interior, é essa fé que nós temos que ter para poder vencer as dificuldades do dia a dia. Amém? Assim, eu passo a oportunidade para você, Tiago. Amém, irmão. O irmão já praticamente resumiu de uma maneira aí maravilhosa, né? O texto, a revista, né? Aquilo que a gente aprendeu. E é justamente dessa maneira, né? Por isso, igreja, que a gente sempre tem que esperar do Senhor, sabe? Porque, como eu sempre digo, o ser humano, assim como eu, é falho, é limitado. Nós somos falhos, somos limitados. Mas o Deus que eu e você servimos, não. Sabe? Por isso que nunca espere algo do homem. Sempre espere no Senhor, porque o Senhor ele sempre tem alegria, o Senhor ele sempre tem uma palavra, o Senhor ele sempre tem um refrigério, sabe? Em momentos de dificuldade, sabe, de tribulação, o Senhor ele sempre tem uma calmaria para o seu coração. E é só ele que sabe o momento, né, certo de agir sobre as nossas vidas. E a gente aprendeu, né, nessa lição, o irmão ele meditou na conclusão, e é justamente dessa maneira. Jó ele relembrava tudo, ele relembrou de tudo, e ele tinha uma certeza de que havia um Deus que estava contemplando toda aquela situação dele e que era só Deus que poderia bater o martelo, ou seja, que dá o veredito, sabe? Se existia alguém, Jó ele tinha essa certeza, olha o que a gente aprende nesse momento, que se existia alguém que poderia julgar aquela causa, graças a Deus,
e dá o veredito de que ele era um homem sincero, de que ele não estava em pecado, de que ele era um homem ali, né, temente a Deus. Era o próprio Deus. Assim é você, igreja. Está andando em retidão? Está andando fazendo aquilo que é certo diante do Senhor? Não precisa dar ouvido porque as pessoas estão falando. A gente tem como exemplo o próprio Cristo, sabe? Xingaram ele de tudo quanto é nome. Ele foi taxado de tudo quanto é nome, igreja. E ele diz, quando ele prepara os discípulos, e essa palavra ela serve para a gente. Olha, se fizeram comigo, quem dirá com vocês? Sabe? Se ele ouviu, quem dirá nós, igreja? Por isso que você não tem que ficar preocupado com o que as pessoas dizem. Se preocupe sim com a sua reputação, se preocupa com o seu caráter, se preocupa em zelar pela tua comunhão com Deus. O que as pessoas falam é o que as pessoas falam, deixa falar. Porque você fazendo ou não fazendo, alguém vai falar, mas continua fazendo, sabe? Não desiste, continua fazendo a obra de Deus. E o nome do Senhor ele vai ser glorificado. E assim a gente termina, né, essa lição. Lição de número 10, uma lição maravilhosa, na qual tivemos, né, um ensinamento maravilhoso e principalmente de que a gente sempre tem que esperar do Senhor. E que é Ele que julga, né, as nossas causas de uma maneira justa. Vamos encerrar nesse momento. E mais uma vez eu peço a você que está nos acompanhando, né, até o final desse vídeo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, compartilhe, né, esse vídeo também para que outros irmãos, para que outras vidas aí, né, venha ter acesso e possa, né, tá escutando também esses estudos, a qual o Senhor ele sempre tem, né, falado conosco e nos ensinado algo dentro da palavra de Deus. A gente vai orar, vamos encerrar, né? E na próxima lição iremos aprender sobre a teologia de Eliú, ou seja, um quarto amigo de Jó. O sofrimento é uma correção divina. Ou seja, o sofrimento é uma correção divina. Que você possa assistir, né, ao nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula, e aí você vai estar aprendendo o que iremos passar para você, né, dentro da palavra de Deus. Tá bom? Que Deus ele venha abençoar a sua vida, né? Você que ficou até o final, o Senhor ele possa abençoar a sua vida, a sua família, tá bom? O seu ministério e que o nome do Senhor seja glorificado. Oremos ao Senhor, Altíssimo Deus e eterno Pai, Papai querido e amado. Nesse momento, meu Deus, nós nos colocamos, Pai, diante de Ti, Pai, para agradecer a Ti por essa oportunidade de mais uma vez, juntamente ao Pai com o irmão Everaldo, de estarmos juntos, Pai, meditando na Tua palavra, concedendo, né, esse estudo bíblico, meu Deus, para os Teus filhos que estão em casa nesse momento nos escutando. Pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue nos capacitando, concedendo sabedoria, Pai, para as nossas vidas, tomando sempre à frente, Pai, desses estudos, desses vídeos, e que o Senhor possa ministrar, Pai, essa mesma palavra a cada coração, confirmar, Pai, em cada coração. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada inscrito desse canal, abençoe a cada vida, né, que tem dedicado no seu tempo aí para poder estar aprendendo, Pai, da Tua palavra. Que o Senhor venha derramar das bênçãos dos altos céus sobre essas vidas, Pai, e que a Tua palavra possa, sim, alcançar a cada coração e a cada lar nesse momento. É o que eu peço a Ti, ó Pai, e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus. Estendam as vossas mãos, meus irmãos. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos hoje, para todos sempre. Todos juntos vamos dizer amém. Aleluia, Jesus.